abençoe a meditação da sua palavra em nossos corações. Amém. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo, ele estava em Atenas. E o nosso texto de hoje diz que o espírito do apóstolo Paulo estava revoltado frente à idolatria que havia nessa grande cidade de Atenas. Atenas, na época do apóstolo Paulo, ou seja, 2000 anos atrás, era uma das 3 cidades mais conhecidas, mais famosas do mundo. Roma era a capital do Império. Alexandria era conhecida como a capital literária, a capital intelectual pelas suas grandes bibliotecas. E Atenas era o grande centro aonde se misturava religião, mitos e filosofia. E Atenas fervia. Atenas borbulhava. E o apóstolo Paulo estava ali esperando os seus amigos, que ainda estavam na cidade vizinha, não haviam chegado até ali. E ele andava por Atenas e via aqueles vários, inúmeros altares para vários e vários deuses, mitos gregos. Imaginem vocês, a Grécia era formada por mais de 50 ilhas. E todos eles adoravam vários e vários deuses. Zeus era o deus maior, Afrodite, Artemisa, Poseidon, o deus dos mares, Marte, o deus da guerra, Baco, o deus do vinho. Vários e vários eram os deuses adorados pelos gregos. E Paulo vê aqueles altares e ele fica revoltado. E ele está ali na praça de Atenas. E qual lugar melhor do que na praça para conversar, para encontrar pessoas de todas as etnias, de todos os lugares, para dialogar e para dar um testemunho de fé. E é ali que ele está falando sobre Jesus e sobre a ressurreição. Para os gregos, aquilo soava um pouco estranho. Como eles tinham várias divindades masculinas e femininas, eles achavam que quando Paulo falava de Jesus, estava falando de uma divindade masculina. Quando falava da ressurreição, estava falando de uma divindade feminina. Pois a cultura dos povos antigos sempre tinham divindades masculinas e femininas. Era assim no Antigo Egito, o deus Ra, a deusa Ísis. Era assim com o povo cananeu, Baal, Astarte. Quem adorava os símbolos do universo falava em Sol e Lua, que era a rainha dos céus. E assim muitos hoje também querem colocar deuses femininas. E o povo queria ouvir mais sobre aquilo que Paulo falava. E então convidam Paulo a subir ao Areópago. O Areópago era um anfiteatro que ficava ao ar livre, onde aconteciam os grandes julgamentos, as grandes decisões daquela cidade, e aonde eram reunidos os filósofos para falar de suas filosofias. Areópago era a colina de Ares. Ares equivalia a Marte, o deus da guerra. E era ali em Atenas que ficava o Partenon, que era o grande lugar de adoração à deusa Palas Atena, que era a deusa da sabedoria. Por isso o nome Atenas, em homenagem a Palas Atena. Ali ficava a Acrópole, ali ficava o Monte Olimpo, aonde se considerava que era morada dos deuses. Em contrapartida a todos esses mitos, a esses deuses que havia na cidade de Atenas, surgem os grandes filósofos, que todos eles, ou a grande maioria deles, ou os mais famosos, também se estabelecem em Atenas. Sócrates morreu ali. Foi ali que ele foi obrigado a tomar cicuta e se suicidar. Ali Platão fundou a sua academia. Em Atenas, Aristóteles fez o Liceu, o lugar dos seus ensinamentos. Ali ficava Odeon,
uma grande escola de música. Atenas era o grande centro que fervilhava idolatria, ou como diz Paulo, religiosidade e filosofia. E depois desses grandes filósofos surgiram em Atenas Epicuro e Zenon. E eles foram simultâneos, surgiram em Atenas no ano 300 a.C., ensinando duas filosofias que eram contrárias. Epicuro ensinava a busca pelo prazer. Epicuro dizia que o homem pode ficar feliz, satisfeito, estar contente com si mesmo apenas quando ele sente prazer em tudo. Claro que aquelas pessoas que seguiam o hedonismo, o culto à carne, logo levaram para a devassidão, olhando para a questão sexual, para a lascívia, para a bebedeira, mas na verdade Epicuro não falava disso. Epicuro falava do prazer em si, de estar satisfeito com aquilo que se busca, da maneira como se vive. E ele dizia que para se alcançar esse prazer, o ser humano ele tem um grande problema, que é o medo. Ele precisa combater o medo. Se ele conseguir vencer o medo, ele terá prazer. E então estará vivendo. E Epicuro dizia que há três grandes tipos de medo que o homem tem que combater. O primeiro é o medo de Deus. E Epicuro dizia que não existe Deus. Ou se existe, ele fez o mundo e abandonou há muito tempo. Então esse medo o ser humano não precisa ter. O segundo medo que o ser humano tem que combater é o medo da morte. E então ele dizia, por que se preocupar com a morte? Para que ter medo da morte? Nós estamos vivos. Se estamos vivos, não sabemos como é a morte. Então vamos viver a vida em busca do prazer, em busca da alegria, esquecer a morte. Não estamos mortos. E assim eliminava o medo da morte. E o terceiro medo era o medo da dor. Ele dizia, a dor, você deve eliminar uma outra dor. Se, por exemplo, você tiver muita dor de dente, pega uma pedra, bate no seu dedo, você vai sentir uma dor momentânea no dedo, mas vai esquecer da dor de dente. E assim você vai eliminando a dor. E essa teoria dele funcionava. E surgiram muitos epicureus, seguidores de Epicuro. Só que do outro lado da cidade surgiu um outro filósofo chamado Zenon. E ele funda essa escola chamada estoicismo. Estoicismo porque ele não tinha uma escola, ele ensinava no pórtico da cidade. E a palavra pórtico em grego é estoá. Daí vem estoicismo. Ele ensinava exatamente o contrário. Ele dizia que, na verdade, não existe um Deus, existe uma razão universal chamada Logos, na qual todos nós pertencemos. E ele pregava o fatalismo, o determinismo. Dizia que o mundo vive de ciclos, tudo aquilo que foi, novamente será e vai se repetir. Nós devemos nos conformar com as coisas. E quem é rico, ele nasceu para ser rico e vai ser rico. Quem é pobre, nasceu para ser pobre e vai ser pobre, tem que se acostumar a viver assim. E ele tinha muitos seguidores, por exemplo, Sêneca, que foi um filósofo da época de Paulo, um grande escritor, era estoico. E ele tinha frases célebres como para quem não sabe para onde vai, qualquer vento lhe é favorável. É isso que o estoicismo ensinava. A apatia e o determinismo. E dizia, vocês não devem se preocupar, por exemplo, com a morte, porque quando a gente morre, a gente não perdeu ninguém. A gente só está devolvendo essa pessoa para a razão universal, a qual todos nós voltaremos. Marco Aurélio, o grande imperador dessa época, também era estoico. Estava muito feliz no determinismo da razão universal ter feito imperador. E essas duas correntes eram tão fortes que agora, 300 anos depois de Epicuro e de Zenão, ainda estavam ali com força total. E por isso o nosso texto de Atos dos Apóstolos fala que Paulo está debatendo com filósofos, com professores epicureus e estoicos. E são eles que levam Paulo lá para cima, para o Areópago, para ouvir um pouco mais sobre esse tagarela,
E então Paulo começa dizendo: cidadãos atenienses, eu vejo que vocês são muito religiosos. E andando no meio de vocês eu vi vários altares e eu quero falar de um que eu encontrei, que lá está escrito: ao Deus desconhecido. Os atenienses eram inteligentes. Como eles adoravam inúmeros deuses, na sua consciência eles pensavam: mas vai que a gente esqueceu de algum. E vai que exatamente esse que a gente esqueceu de fazer um altar a ele tem mais poder do que os outros. Então vamos fazer um altar ao Deus desconhecido e a gente não magoa ninguém. E Paulo aproveita deixa e diz: pois esse que vocês adoram sem conhecer, é desse que eu quero falar. E aqui a palavra conhecer, que Paulo usa, no grego ela tem um sentido muito profundo. Não é o nosso conhecer de: oi, tudo bem? Como é que vai? Conhecer é um conhecimento íntimo. Vocês lembram daquele texto bíblico onde o anjo Gabriel aparece para José, falando da gravidez da Maria, diz para ele casar com Maria, porque o neném que estava dentro do ventre dela era fruto do Espírito Santo. Ela dizia que José, embora noivo de Maria, não a conhecia. Como é que ele era noivo se não a conhecia? Entenderam? A profundidade do termo conhecer significa um comprometimento íntimo. E é por isso que Paulo diz: esse Deus desconhecido que vocês não conhecem, vocês não têm um comprometimento com ele. Vocês fazem uma adoração para alívio de consciência, por causa do medo que vocês têm. Mas é dele que eu quero falar. E ele exatamente é diferente de todos esses deuses que vocês têm. E de todas essas filosofias que vocês têm. E então Paulo diz: ele não habita em templos. Ele não é feito em forma de figuras, em forma de objetos, em forma de imagens. Pelo contrário, ele criou o mundo e tudo que nele existe. E mais, é nele que nós vivemos. É por ele que nós somos criados. E é por causa dele que nós existimos. Então, com certeza, Paulo faz uma pausa bem demorada e olha nos olhos de cada um daqueles estoicos, daqueles epicureus, daqueles seguidores daquela infinidade de ídolos que tinha naquele local, e diz: este Deus não levou em conta o tempo passado de vocês, a ignorância, ou seja, ele até o momento presente teve muita paciência. Mas ele julgará o mundo e julgará cada um de vocês. E ele destinou alguém para fazer isso. E nos últimos versículos do nosso texto, no versículo 30 e 31, ele diz: é Jesus. É Jesus aquele de quem eu estou falando a semana toda para vocês. Ele morreu pelos vossos pecados, por causa dessa vossa idolatria. E esse pecado ofende a Deus. É esse o pecado que Deus odeia. Só que Deus odeia o pecado, odeia a revolta contra ele. Mas ele ama o ser humano. Ele ama cada ser humano porque, como disse Paulo, nele nós nos movemos, existimos, por ele fomos criados. Nós somos filhos de Deus. E é por isso que Jesus veio a este mundo, para morrer pelos pecados de todos. E Deus o ressuscitou. E no nosso texto bíblico está: Deus deu crédito à obra de Jesus, ou seja, selou a obra de Jesus no momento da ressurreição, mostrando que aceitou o seu sacrifício na morte de cruz por cada um de nós. Então Paulo diz: o momento é agora. Agora é a hora da oportunidade. O que passou, Deus não está levando em conta se vocês se arrependerem e mudarem de vida nesse momento. Se vocês deixarem idolatrias, filosofias para trás e olharem para Jesus como vosso Senhor.
como vosso Salvador e aprenderem a amar a Deus assim como Ele vos ama. O texto termina dizendo que muitos zombaram, muitos riram, mas alguns creram. Entre eles, cito o nome de duas pessoas, Dâmaris e Dionísio o Areopagita, ou seja, aquele responsável por cuidar do Areópago. Em cima de toda essa história que nós acabamos de acompanhar, de todo esse relato de Atos dos Apóstolos, nós agora, 2000 anos depois, precisamos olhar para o nosso mundo, para as nossas cidades, para o nosso povo, para a nossa sociedade e perguntar: será que mudou alguma coisa? Quantos deuses existem aí fora? Quantos e quantos altares a ídolos, a imagens, a forças, a entidades existem aí fora? Sim, o povo tem uma grande religiosidade, como Paulo falou que os atenienses tinham, mas o foco estava errado. O homem só se encontra verdadeiramente quando está unido ao seu Criador. Nele nós nos movemos, por Ele nós somos criados, nele nós existimos. E através do seu Filho Jesus Cristo é quem nós temos o perdão de todos os pecados e novamente somos feitos sua família. Queridos irmãos e irmãs, o mundo não mudou,